Uma garota de alma brilhante vivendo em um mundo sombrio. Seu universo está repleto de sombras. Fantasmas a perseguem à noite. Lembranças penetram seus sonhos. E seus próprios sentimentos a aniquilam. Ela quer sair. Quer sair do profundo buraco obscuro e conhecer o mundo lá fora. A parte boa dele. Quer ver a luz, a alegria, a vida. Ao menos é isso que ela acredita desejar. Mas acho que está enganada. Ela não quer ver a luz. No fundo, ela tem medo. Por mais que seja sufocante viver na escuridão, é mais seguro. O buraco obscuro também pode ser um grande esconderijo. O buraco obscuro pode ser uma desculpa para evitar enfrentar a luz que irrita os olhos mais frágeis. Esse é o paradoxo da escuridão. É protetora, ao mesmo tempo que mata. O mesmo pode ser observado sobre a luz. É fonte de vida, mas também desafiadora. A luz revela, a escuridão esconde. E quem gosta de ser atravessado por tanta claridade? Quem? Como podemos julgá-lo? Afinal, também não utilizamos da escuridão para nos esconder de nossas fraquezas? Quando Lois acordou, estava sozinha na cama. Nem se deu conta do momento em que havia pegado no sono. Tudo o que se lembrava era de ter visto o sol nascer com a mão de Brandon ainda sobre a sua. Sabia que aquele gesto não significava nada além da demonstração de carinho que Brandon tinha para com ela. Ainda assim, foi impossível evitar as sensações gostosas na boca do estômago. Decidiu que hoje não ia se julgar ou se maltratar por estar desenvolvendo esse tipo de sentimento por Brandon. Havia acordado de ótimo humor e queria aproveitar pelo menos 24 horas sentindo-se de bem com a vida. Foi encontrar Brandon na cozinha, escrevendo algo com bastante atenção no seu notebook. Pela louça que viu dentro da pia, ele já tinha almoçado. Ai, acho que dormi demais. Brandon deu um salto na cadeira ao ouvir a voz de Lois e fechou rapidamente o notebook. Meu Deus, o que foi isso? Estava vendo alguma pornografia ou algo do tipo? Ah, muito engraçado você. Ele levantou-se e foi em sua direção, dando um beijo em sua cabeça. Lois estava começando a se acostumar com aquilo. E você quer que eu pense o quê? Mal eu chego aqui e você fecha o notebook como se estivesse vendo algo super secreto. Lois buscou um copo no armário e em seguida pegou uma garrafa de água na geladeira. E eu estava. Escrevia no meu blog enquanto você dormia. Como? Lois praticamente gritou após engasgar-se com a água ao ouvir tamanho absurdo. Eu ouvi direito? Um blog? Sim, o que tem? Perguntou um despreocupado Brandon. E desde quando você tem um blog? Desde que acordei. Ele ria da sua cara de susto, como se tivesse acabado de ouvir as coisas mais absurdas do mundo. Eu fui inspirado por você. Inspirado nada, você me copiou. Lois começou a rir junto também, acostumando-se aos poucos com a ideia. Brandon, você é louco. Só porque eu tenho um blog? Não, é que... Meu Deus, o que você vai escrever aí? Eu nem sabia que você gostava de escrever. Também não, mas sou filho de um escritor. Está no sangue. Não, você é filho de um psicólogo que brinca de ser escritor. Que preconceituosa, Lois Morrison. Meu pai é um psicólogo e um escritor. E exerce muito bem as duas profissões. Ele disse com um leve deboche no tom de voz. Só você pode ter um blog nesse mundo. É só que... Ela enrugou o nariz antes de completar a frase. Você não tem cara de quem desabafa. Nem um pouco. Um blog não serve só para desabafar, explicou Brandon.
Eu escrevo sobre meus pensamentos, minha visão de vida adquirida em meus 28 anos de muito estudo e também sobre minhas experiências com meus projetos. Talvez eu possa ajudar alguém a se interessar pelo que eu escrevo, inclusive a título de informação. Sei. Ela ainda o olhava bastante desconfiada. Isso é um daqueles seus ataques de filantropia, não é? Não basta ajudar as pessoas fisicamente, você quer ajudar virtualmente também. E ainda quer me convencer de que não é obcecado com nada. Não é uma obsessão, é uma vontade natural e genuína de espalhar todo o meu conhecimento por aí. Brandon explicou, sentindo-se um pouco incomodado com a observação da ruiva. Afinal, estudei psicologia minha vida inteira. Está na hora de compartilhar com outras pessoas. Gosto de passar adiante o que eu aprendo, me faz bem. Estou fazendo mais por mim do que pelos outros dessa vez. Eu posso ver? Os olhos de Lois brilharam com ansiedade. O quê? O blog? Ela balançou afirmativamente a cabeça ante sua pergunta. Mas é claro que não. Como? O queixo de Lois quase caiu no chão com a resposta. Mas por quê? É segredo. Brandon desligou o aparelho e o colocou debaixo do braço como se fosse uma maleta cheia de dinheiro que ninguém mais podia tocar. Você só verá o meu blog no dia que me deixar ver o seu. Mas que absurdo! Lois não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso não é justo. Ah, mas é sim. Ele se afastou, indo em direção à porta da cozinha. E tem comida no micro-ondas para você. É só esquentar. Brandon piscou para ela com um sorriso satisfeito no rosto e a deixou sozinha, acompanhada apenas por sua curiosidade frustrada. No fim da tarde, Lois escrevia no seu blog quando Brandon bateu a porta. Assim que entrou no quarto, Lois percebeu como ele tinha um envelope branco nas mãos e uma cara de quem estava querendo aprontar alguma coisa. Eu tive uma ideia. Ele parecia bastante animado, sorrindo de orelha a orelha. Você precisa de amigos. Ok, eu não estou entendendo nada. Lois fechou o notebook e virou-se de frente para ele. Fale a minha língua, por favor. Dê uma olhada nisso aqui e me diga o que acha. Brandon lhe entregou o envelope e Lois o analisou com cuidado. O seu pai vai lançar um novo livro? Comentou ela enquanto lia o resto da mensagem. Exatamente. A festa de lançamento acontecerá na primeira semana de junho, em Nova York, disse Brandon. O convite é com acompanhante. Eu não sei por que meu pai faz isso, uma vez que eu não gosto desse tipo de evento, e muito menos com acompanhante. Mas até que Paul Reed acertou dessa vez. O que você acha de irmos? Estamos meio que confinados há mais de um mês aqui, e pensei que seria legal vermos novos ares. Eu vou conhecer Paul Reed? Comentou Lois, animada com a ideia. Bem, tecnicamente eu já o conheço. Mas eu era muito pequena, eu não lembro de nada. Vou considerar como sendo a primeira vez. Eu ainda não descobri se essa sua perda de memória é uma bênção ou uma maldição. O que você quer dizer com isso? Quando Lois olhou para Brandon, o sorriso havia desaparecido de seu rosto. Nada. Ele balançou a cabeça, como que saindo de um transe, e voltou a sorrir e a parecer leve como sempre. Então, vamos? Ah, eu gostei da ideia, mas você esqueceu de um detalhe. Lois apontou para o pequeno guarda-roupas no quarto. Só tenho roupas casuais daquele dia que compramos no shopping. Não tenho roupa para um evento tão importante. Então iremos comprar. Podemos ir assim que você quiser. Ah, lá vem você, comentou Lois enquanto lhe devolvia o envelope. Eu não te disse que ia dar tudo o que você precisasse? Eu tive a ideia de irmos. Logo, é responsabilidade minha arcar com todas as despesas. Um vestido está incluído nisso. Tudo bem. Lois respirou fundo, começando a se sentir incomodada por depender dele dessa forma, ainda que soubesse que precisava muito desse período mais calmo para colocar a cabeça no lugar. Até porque não se recusa um convite para ir a Nova York. Seria burrice, e eu já cansei de fazer burradas. Ótimo, disse Brandon. Mas eu tenho uma condição. Qual? Lois franziu o senho, sem entender onde ele queria chegar. Estaremos num evento onde serão oferecidas muitas bebidas alcoólicas. Para que isso dê certo, você precisa me prometer que, pelo menos na festa, não irá beber. Eu achei que você não ia me forçar a ficar na abstinência.
Ela torceu os lábios, não gostando muito da ideia. E não vou, garantiu Brandon. Por isso ressaltei que é pelo menos na festa. O antes e depois a gente pode discutir, mas na festa, zero álcool. Ok, tudo bem. Lois levantou-se, ficando de frente para ele. Mas você também vai precisar me prometer uma coisa. Agora foi a vez dele de franzir o senho. Que não sairá de perto de mim um minuto sequer. Eu fico ansiosa na presença de gente que não conheço, ainda mais um evento de ricos. Se eu vou ter que fazer um sacrifício, você também vai. Você fala como se fosse algo abominável ficar ao seu lado todo o tempo. Brandon balançou negativamente a cabeça, sorrindo. Ok, trato feito. Ele estendeu-lhe a mão, sendo observado pelos olhos castanhos de Lois. Tudo bem, então. Ela apertou sua mão, oficializando o trato. Estamos combinados. Phoenix, Arizona. Maio de 2013. Lois Morrison estava vivendo o período mais calmo de sua vida, ao lado de alguém que já poderia chamar, sem sombra de dúvidas, de amigo. Estava se sentindo cada vez melhor, e aos poucos, a dor que habitava seu peito ia diminuindo também. Os pesadelos haviam dado uma trégua, e como combinado com Brandon, ingeria álcool de forma bastante controlada, geralmente quando saíam para jantar ou quando seu corpo dava sinais de que não conseguiria atravessar o dia sem as reações angustiantes da abstinência. Não se lembrava a última vez que estivera tão bem assim. Sentia-se novamente dona de si, capaz de raciocinar e viver como uma pessoa normal. Apesar de querer muito arranjar um trabalho e uma maneira de se sustentar sem depender da boa vontade de Brandon, sabia que ainda precisava de um pouco mais de tempo para focar única e exclusivamente em sua recuperação dos terríveis anos passados. Para não ficar parada e pensando em seus fantasmas 24 horas por dia, Lois conseguiu um bico como passeadora de cachorros das madames da vizinhança. Andava com eles umas 2 horas por dia e se divertia com os animais que pareciam gostar muito dela também. Brandon havia acertado de novo. Tomar um tempo para si, lidar com animais, cuidar de sua saúde e permitir-se viver um dia de cada vez era tudo o que ela precisava. Tira 6 e você já era. A ruiva segurou os dados, sacudiu-os bastante em suas mãos, pedindo um 4. 4, 4, 4. Os dados rolaram. 6. Ha! Eu não disse? Brandon vibrou como uma criança emocionada. Droga! Lois deu um soco na própria coxa. Isso não podia ter acontecido. Não podia. Anda, anda, passa a grana. Eu não vou nem perder meu tempo fazendo conta nenhuma. Com a cara amarrada, Lois pegou todo o dinheiro de mentira e jogou em cima dele. Nossa, quanta delicadeza! Ele riu, arrumando as notas. Sua má perdedora. É, sou mesmo. Ela empinou o nariz, cruzando os braços em seguida. Fali. Tenho nem 10 centavos. O jogo perdeu a graça. O que eu posso fazer? Eu sou bom em muitas coisas e Monopoly é uma delas. E é ótimo na modéstia também, não é? Ela provocou. E a senhorita é ótima com a ironia. Lois torceu o nariz, recolhendo seus cartões e seu pino. Não quero mais jogar. Tomara que morra sem mulher também. Brandon jogou a cabeça para trás ao soltar uma gargalhada. Sorte no jogo, azar no amor, ela explicou. Pelo menos eu serei feliz para sempre no amor. É, perdendo todos os jogos para sempre. Ai, Brandon, você fica insuportável quando tá ganhando. Ela revirou os olhos enquanto ambos guardavam os objetos do jogo. Para provar que eu não sou tão chato assim, vou pegar o jogo da memória. Brandon levantou-se com a caixa do jogo na mão. Guardou o Monopoly e mexeu em uma sacola plástica que estava ao lado deles, pegando o jogo da memória. Nesse aqui você consegue me ganhar várias vezes, mas do jeito que eu estou com sorte hoje... Brandon tornou a sentar-se no chão e deu as cartas para Lois. Todas estavam estampadas com personagens do Bob Esponja, e ele não pôde deixar de rir, mesmo já tendo comprado aquilo há um certo tempo. Não era só Lois que estava precisando se divertir e voltar a ser criança.
Ele também. E estava se divertindo com toda aquela tarde de jogos. Vai separando as cartinhas enquanto eu vou na cozinha pegar um copo de vinho para mim. Ah, pega para mim também. Lois lhe entregou o copo enquanto separava as cartas no chão. Não, não. Para você é refrigerante agora. Concordamos que você beberia uma taça, não é o suficiente? Eu preciso mesmo responder? Lois arqueou uma sobrancelha. Pois é, melhor deixar pra lá. Deixei você tomar um pouco porque entendo sua necessidade. Mas agora é refrigerante para a senhorita. Brandon se dirigiu à cozinha para pegar as bebidas. Sentia-se satisfeito por ver Lois tão sana. Fazia dias que não reclamava mais de nenhum pesadelo ou de lembranças que ainda assombravam. Estava conseguindo curá-la, mesmo que bem aos pouquinhos. Tudo estava indo muito bem, e esperava que continuasse assim por um longo tempo. Está aqui. Ele lhe entregou o copo com refrigerante, observando sua expressão contrariada. O que foi? Isso é sacanagem. Bebendo álcool em frente a uma alcoólatra em reabilitação. E você acha que na festa ninguém vai beber por sua causa? Eu já estou te treinando para a semana que vem. Sei, comentou Lois, observando com desejo a taça de vinho ao lado dele. Vai, começa você. Brandon virou as duas cartas com desenhos diferentes. Enquanto observava seus movimentos, Lois resolveu compartilhar uma ideia que estava rondando sua mente nos últimos dias. Eu estou pensando em procurar um lugar para mim, disse Lois, virando duas cartas iguais de primeira. Como é possível você ser a pessoa mais esquecida que eu conheço e ao mesmo tempo tão boa nesse jogo? Ela se divertiu ao vê-lo finalmente frustrado. Mas por que esse assunto agora? Ah, não sei. Eu já estou há tempo demais aqui. O combinado era eu ficar até tudo se acalmar. E, bem, tudo se acalmou. Além do mais, você é um homem solteiro que mora sozinho há sei lá quanto tempo. Sinto que estou atrapalhando. Eu disse ou fiz algo que tenha dado a entender isso? Perguntou Brandon sem olhá-la nos olhos, errando as cartas outra vez. Ah, não, respondeu Lois, virando e desvirando também duas cartas erradas. Mas não precisa, é o óbvio. Em algum momento você vai querer sair, conhecer alguém, trazer ela pra cá. Eu não tô pensando nisso agora. Me pergunto por que você está. Bem, Lois ficou um momento em silêncio, sem saber o que responder. Nem ela sabia por que estava trazendo esse assunto à tona, e tentou improvisar qualquer resposta. Nos últimos 2 meses, você só viveu para mim e seus estudos. Não está cansado? Lois, você deveria se preocupar com você, não comigo. Ele finalmente a encarou com um semblante bastante sério. Se eu vier a conhecer alguém, então a gente vê o que faz. Não é o que eu pretendo fazer agora. Estou focado no seu tratamento, que é o maior desafio que já peguei na vida. E estou satisfeito com o que estamos vivendo. Ver você bem me faz bem. E acho que, apesar de seu ótimo desempenho, ainda é muito cedo para cantarmos vitória e relaxar. Eu prefiro deixar as coisas como estão. Mas você não sente falta de ter alguém? Ela insistiu, sentindo a vontade irresistível de arrancar algo dele. Eu sinto. Também, mas eu tô cansado de me frustrar. Brandon não disse mais nada, deixando Lois na expectativa por mais informações. Você já teve alguma decepção amorosa? Por isso não quer se apegar a ninguém? Esse é seu segredo? Lois, vire as cartas. Ele tentou desconversar ao mesmo tempo que ria de suas perguntas enxeridas. Eu já disse que eu não tenho nenhum segredo, isso é coisa da sua cabeça. Então por que você sempre foge quando eu te faço perguntas? Ainda não confia em mim? Somos amigos, não somos? Sim. Brandon fez uma pausa, a fim de escolher as palavras certas para usar. Mas eu já disse o que você precisa saber. Eu escolhi para mim um tipo de vida que torna mais difícil os relacionamentos amorosos. Imagina se eu iria poder te abrigar na minha casa se eu tivesse uma namorada. Como você iria ficar? Então você vai viver a sua vida inteira salvando os outros e esquecendo de si mesmo? Sem se relacionar com ninguém? Sei lá, Brandon, alguma coisa em você não encaixa. Ai, meu Deus, Lois! Brandon esfregou o rosto com ambas as mãos, metade achando graça de suas observações espontâneas, metade irritado com tantas perguntas. Eu não tô escondendo nada, eu sou o que você vê. Simples assim. Mas essa é exatamente a questão. Pessoas não são simples. Qual é a sua complexidade, Brandon Reed?
Vire suas cartas, Lois Morrison. Ou então eu vou me declarar campeão por WO. Ele ameaçou em tom de brincadeira. E sobre você arranjar outro lugar para ficar, tudo bem. Se essa é a sua vontade, eu não quero te obrigar a nada. Depois que voltarmos de Nova York, podemos discutir isso melhor, está certo? Está certo. Brandon mudou de assunto e tentou quebrar o clima estranho que havia se formado entre eles. Lois sabia que ele não gostava de dar respostas sobre sua intimidade, mas era impossível não querer saber mais sobre seu passado. Era curiosa por natureza, e Brandon parecia um baú fechado, escondendo todo um tesouro secreto dentro dele. Já estavam vivendo juntos há 2 meses, e mesmo assim, conhecia apenas coisas superficiais sobre sua vida. Cada vez que olhava dentro de seus olhos, Lois desejava conhecer mais e se frustrava quando ele novamente era evasivo e fechava a porta de acesso à sua própria história. A verdade era que não queria ir embora. A ideia surgiu de algumas noites recentes em que ficara acordada, se perguntando sobre o passado amoroso de Brandon, se ele não sentia falta de estar com alguém, e se ela não estava sendo um empecilho para isso. Uma parte sua se preocupava de estar atrapalhando a vida pessoal de Brandon, mas a outra parte desejava que as coisas continuassem assim. Sabia que não tinha qualquer direito sobre ele, nem mesmo como amiga, mas o fato é que gostava cada dia mais de ter sua única e exclusiva atenção. Não sabia como reagiria se outra mulher aparecesse, logo agora que estava começando a sentir coisas tão bonitas e que lhe davam vida ao invés de destruí-la. Observando Brandon se frustrar ao virar as cartas do jogo da memória, Lois entendeu que estava se apaixonando novamente. Deveria estar se recriminando por se deixar levar, mesmo sabendo que o amor era capaz de fazer com ela, mas não queria evitar. Estava tão cansada de tudo, e era tão bom sentir o que estava sentindo, que decidiu deixar acontecer. Não haveria perigo enquanto tivesse a certeza de que Brandon não a queria da mesma forma, e tinha essa certeza, então estava tudo bem. Só queria continuar sentindo essa coisa tão boa no peito. Só queria continuar controlando seu vício pelo álcool. Queria continuar com o sono em paz todas as noites. E isso tudo só estava sendo possível graças a ele. Talvez o certo fosse pegar as suas coisas e sair correndo dali, antes que tudo desse muito errado, antes que criasse expectativas irreais e acabasse com uma relação tão bonita de amizade como a que estavam construindo. Sair da casa de Brandon talvez fosse mesmo a melhor solução, mas pensaria nisso depois da viagem, como haviam combinado. Lois decidiu que iria viver no presente e continuar aproveitando essa onda de sentimentos saudáveis que Brandon lhe causava. Por ora, era o bastante.